Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da palavra. Nós acabamos de ler Jeremias, né, no outro vídeo, mas agora nós vamos ler Mateus. Então, corra, pegue a sua Bíblia. Vamos ler juntos, vamos aprender juntos da palavra de Deus. Então, em Mateus 15 hoje, né? E o Mateus 15 fica no Velho ou no Novo Testamento, Ranildes? Fica no Novo, lá para trás, tá? Então, vamos ler Mateus 15. Ele diz assim: Jesus e a tradição dos judeus. O que é uma tradição? É algo que é passado de geração em geração para outras pessoas. Então vamos ver o que ele fala aqui. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram. Vieram de Jerusalém para falar com Jesus e perguntaram para ele. Lembra que a gente acabou de ler que o povo de Judá e de Jerusalém não obedecia ao Senhor? E olha que eles vão perguntar para Jesus. Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebem dos antigos? Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem aos mandamentos de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Toma-te! Jesus falando para eles vieram com uma pergunta idiota, né? Falando desse cuidado aí e tal, enquanto tinha coisas que eles faziam piores. E aí Jesus, sendo o próprio Deus, sabia e rebateu para eles. E por que vocês fazem repetindo. Aí Jesus respondeu para eles: E por que é que vocês desobedecem aos mandamentos de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? 4. Pois Deus disse: respeitem o seu pai e a sua mãe. E disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. 5. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus. 6. Então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios interesses. Hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Vamos resumir um pouquinho aqui da leitura de Deus, ele falando aqui que os fariseus, né, o povo aqui de Jerusalém, estava interrogando Jesus. Lembra que esse povo, eles eram usados pelo inimigo, né, das nossas almas, que é o diabo. Para quê? Para tentar que Jesus, sabe, frustrar Jesus, mas cara, eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus. E que Jesus sabia de tudo, até os pensamentos dele, ele lia, ele já sabia. E ele sabia que eles não eram de verdade, que apesar deles serem um povo escolhido de Deus, o povo de Jerusalém, era um povo escolhido, que Deus queria para si, mas que eles não queriam, não estavam nem aí. E aí eles cumpriam umas leis. Hoje nós temos isso, né? Pessoas que se importam com muitas coisas pequenas. Às vezes a gente vê isso. Quem foi? De que cidade veio? Algumas coisas. E quando não pega a coisa prática, né? Então Jesus estava mostrando para eles: vocês estão se preocupando com limpar a mão. Se vai ser mais cristão ou não, por limpar a mão, né? Tem coisas muito mais importantes no reino. Ele fala: e vocês falam, mas vocês não fazem o que vocês falam. Né? Fica para nós também nos policiarmos para vivermos realmente o evangelho. Como eu já falei aqui, lembra, você que está assistindo nossos vídeos, existe o joio, a
discorda. Existe cristão e o joio. Né? Existe aquele cristão que realmente busca, que quer fazer a vontade do Senhor, que faz a vontade do Senhor a qualquer custo. Mas tem aquele joiozinho, que é aquele crente disfarçado, que não quer nada, né? Que até se encaixa nesse povo aqui de Jerusalém, que na verdade falam que adoram a Deus, mas não adoram, com as atitudes erradas, né? Precisamos ser íntegros. A palavra de Deus diz que nós temos que agir, viver, para que as pessoas não tenham nada do que nos acusar. Então nós precisamos viver com integridade, né? Honrar a nossa palavra, fazer realmente aquilo que é digno, certo? Vamos continuar. Estamos lendo Mateus 15, um abraço para o Paulo Moraes, lá em São Paulo. Um abraço para o Tonico, aqui em Belém do Pará. E vamos continuar, nós estamos lendo Mateus 15. Agora o versículo 10. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam, não é o que entra pela boca, o que a gente come, que faz com que alguém fique impuro, que seja menos digno, né, o que você come. Pelo contrário, o que sai da sua boca é o que torna a pessoa impura. Então você tem que ter cuidado, não tão com o que você come, mas com o que você fala. É pior do que você come. Tem gente, ai, não posso comer isso. Deus criou todas as coisas. Lá no Velho Testamento tá que ele diz que ele criou todas as coisas. Quem é o homem para dizer que aquilo é impuro se foi Deus que criou? Né? E aqui no Novo Testamento ele coloca para mim, para você, que não é o que faz mal, não é o que a gente come, é o que a gente fala. Né? Aí ele fala no 12. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, os discípulos de Jesus, sabe o que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Os discípulos falando para Jesus. Jesus respondeu. Lembre-se que Jesus era o próprio Deus. Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Então, como ele diz, não se preocupe com eles, que é dele está guardado. Tipo assim, Jesus falou. 14. Não se preocupe com os fariseus. São guias cegos. Ou seja, não sabiam nem o que eles fazem. São guias cegos. E quando um cego guia outro, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse, vocês também ainda não entenderam. O que entra pela boca vai para o estômago. Olha a aula aí de anatomia, sei lá de que é. Vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. Esse coração que ele fala não é esse coração aqui, né? A gente tem estudado com o esposo. Tem coração que a Bíblia fala que é a nossa mente. Então ele fala que a nossa boca fala que a mente está cheia. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso que faz com que a pessoa fique impura. Que são os maus pensamentos, pensamentos ruins, né? 19. Porque é do coração que vem os maus pensamentos, ou seja, daqui, ó. Os crimes de morte, o adultério começa aqui, ó, na mente. As imoralidades sexuais, aqui na mente. Os roubos começa aqui na mente. As mentiras e as calúnias começam aqui na mente. Então ele diz, se preocupe com o que você fala, porque vem daqui, ó, da tua mente. Aqui tu arquiteta, né? O adultério, o roubo, a calúnia, a imoralidade sexual, os crimes, tudo é aqui. Ele disse, se preocupe com a mente de vocês, né? A Bíblia diz que é mente vazia, oficina do diabo. Que isso, Ranildes? É que se você não enche de coisas boas, a tua tendência é fazer coisas horríveis. 20.
São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Então, ele está falando, não é o que você come que vai te deixar menos crente ou mais crente. Menos de Deus ou não de Deus. Não é o que você come, é o que você pensa. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então, tem lugares que não tem torneira, não tem água, mano. Tem que comer do jeito que tá a mão. E que o Senhor nos guarde. Né? Então ele diz assim, eles estão se preocupando com coisas mínimas, quando tem coisas muito mais importantes no reino de Deus. Isso é muito interessante. A palavra de Deus, ela é completa, é maravilhosa. Continuando, nós estamos lendo Mateus 15, agora 21. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. 23. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Para ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feita o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Olha só, ela sabia que ela não era digna, ela sabia que ela não fazia parte desse povo escolhido de Deus, mas ela queria só uma migalha e ela cria que Jesus podia fazer algo por ela. Lembra que o povo escolhido de Deus não cria nele, não dava valor, tentava derrubar ele o tempo todo, enquanto essa aqui, que não era povo escolhido dele, deu toda a honra a ele, crendo que ele podia fazer aquilo. Hoje em dia nós somos esse povo aí que não fomos escolhidos, né? Não somos de Judá, de Jerusalém, não, mas chegou até nós. E eu creio que tudo que eu leio na Bíblia é verdade. Então nós somos um povo abençoado, porque a palavra de Deus diz que felizes são aqueles que não viram, mas creem que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio, que Ele fez tudo isso. Nós somos bem-aventurados por isso. Amém? Continuando. Jesus imediatamente liberou a cura para aquela mulher. 29. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu um monte e sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam e os cegos enxergavam. E todo o povo louvou ao Deus de Israel. Amém? Continuando, 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero matá-los, embora com fome. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida
que dê para toda essa gente. Quantos pães vocês têm? Jesus perguntou. Perguntou Jesus. 7. Aí eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixinhos e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Mais uma vez, Jesus multiplicando os pães e os peixes para uma multidão que incansavelmente o seguia. Que sobraram, e hoje ainda tem, né? Nós não somos na totalidade, mas ainda há uma multidão que segue a Cristo verdadeiramente e que Deus nos alimenta a cada dia. Deus não tem deixado nos faltar, né, o pão de cada dia, as coisas que a gente precisa comprar, que a gente precisa ter, né? O Senhor tem tido esse zelo ainda hoje conosco. Ele teve naquele período com eles de alimentá-los materialmente, nesses 2 milagres da multiplicação do pão e dos peixes. E hoje Deus não deixa por menos, Ele continua multiplicando, né, a sua despensa, o seu supermercado, a sua vida. Quantos e quantos irmãos estão sem ter condições e o Senhor manda alguém dar algo, chegar abençoando, e aí reconheça que o Senhor está multiplicando a tua mesa, tá bom? Então agradeça a Deus sempre que você for almoçar, lanchar, poder sair para um cinema, né? Poder usufruir de coisas legais com sua família, seu esposo, seus filhos. Agradeça a Deus, porque naquele momento o Senhor vai estar multiplicando, te abençoando, por tu andares com Ele. Infelizmente o sol nasce para todos e alguns ainda são abençoados, mesmo que não mereça, né? Nós também não merecemos nada, né? A palavra de Deus diz que nós somos como trapo de imundície, que é aquele pano antigo que as mulheres usavam para se forrar no momento que estavam nos seus dias, né, de sangramento. Então, ele compara o ser humano com esse pano que fica podre e que tem que ser jogado fora. Então, não há nesse mundo, nesse planeta, alguém digno, né, de acusar ninguém, certo? Nem eu, nem você. Cabe a nós orarmos uns pelos outros para que a gente seja alguém melhor, né? Alguém útil para o outro, alguém que realmente se comprometa com Deus, alguém que pregue a palavra, alguém que se importe em dizer para você que se você está aí ouvindo esse vídeo, ou vai ver, ou já ouviu algum, é porque Deus tem um plano na tua vida. E eu estou aqui como canal para te dizer que você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, assim como eu fiz quando eu tinha 21 anos. A gente precisa decidir aqui a quem a gente quer servir. Depois que a gente morrer, acabou. Não adianta rezar, orar, porque a gente já vai ter morrido, não tem mais. A palavra de Deus que nós estamos lendo, quando eu achar esse versículo, eu vou mostrar para vocês que sou péssima de referência, que diz assim, que depois da morte segue-se o juízo, ou seja, não tem mais chance. Morreu aqui, vai ser o juízo com Deus. O que eu fiz? Aceitei a Cristo, morri sem Cristo, não quis Cristo, não obedeci a Cristo, não fiz a vontade de Cristo. E aí que você vai prestar conta. Terminando. Mateus 15, 38. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora. Subiu no barco e foi para a região de
de Magadã. Né? Então, depois que Jesus supriu a necessidade da barriga de fome daquelas pessoas, supriu a necessidade material, né? Que é a fome, ele os liberou para seguirem, né? Que o Senhor supra a minha oração hoje, não só a sua fome material, mas a sua fome espiritual. E para suprir essa fome espiritual, você precisa, nesse Natal, tá chegando, peça uma Bíblia de presente, vamos ler junto, vamos continuar o ano de 2020, eu creio que eu ainda não vou morrer, e que a gente vai continuar lendo juntos, cada versículo por dia, ou quando der, e vamos descobrir o que Deus quer para mim e para você, tá bom? Então, que o Senhor nos supra a cada dia com pão, não só a vida nossa material, mas a nossa vida espiritual, através da leitura da palavra, tá? Você que não é cristão, talvez não saiba, mas quem é cristão já sabe, que nós precisamos nos alimentar espiritualmente, porque nós estamos vendo, né, no estudo de quarta-feira, você é nosso convidado na Igreja Batista da Acondo, lá no Jurunas. Fica na rua também, número 50, entre Cabo Leão e Roberto Caminier. Você é nosso convidado. Nós estamos aprendendo que nós somos feitos de carne e espírito. Então, nós precisamos alimentar, né? Não só a carne, comendo as comidas, mas o espírito. O nosso espírito precisa estar forte. Você precisa se alimentar espiritualmente. E essa alimentação espiritual é através da palavra de Deus, da leitura, né, de aprender, de ouvir o que, né, numa igreja, né, ouvir o que Deus tem e o que a gente deve fazer, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Muito obrigado, Tonico. Muito obrigado, Paulo Moraes. Um beijo. Saudade já de você, viu, Paulo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Lemos hoje Jeremias e Mateus, Senhor. Te agradecemos pela leitura da Tua palavra, onde nós podemos alimentar o nosso espírito. Onde através, Senhor, de exemplos, de situações, nós podemos aprender e crescermos e sermos melhores. Obrigado pela alimentação, não só espiritual, Senhor, que Tu acabaste de nos dar com a leitura da Tua palavra e agora com a oração. Mas obrigado pela alimentação material que Tu tem nos dado, Senhor. Em especial eu Te agradeço pelo meu celeiro estar cheio, por ter o pão de cada dia e por estar com saúde, Senhor. Perdoa os meus pecados, ajuda-me, Senhor, a ser útil no Teu reino. Enquanto Tu não vieres, que eu possa ser luz e sal nesse mundo. Abençoa todos aqueles que vão ouvir e ver esse vídeo. Dá a eles sabedoria, dá a eles discernimento, dá a eles, aqueles que ainda não fizeram a decisão, a certeza de que eles precisam fazer isso ainda em vida, Senhor. Te aceitar como Senhor e Salvador. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a seguir em frente. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, tchau. Até amanhã, se Deus nos permitir, com mais uma leitura da Palavra de Deus, tá bom? Daqui a pouco vai estar no YouTube o vídeo e nos grupos aí no nosso Facebook. Um beijo, tchau.